Olá, seja bem-vindo à aula de número 20 do curso de Desenho Estratégico. Na aula de hoje, nós iniciaremos o planejamento de custos, mostraremos todo o processo, todas as etapas necessárias para esse planejamento e como fazer, esse planejamento utilizando o Revit. Quando a gente fala de planejamento de custos, a gente tem uma série de etapas que a gente tem que seguir. E aqui no curso nós falaremos de algumas etapas, nós falamos aqui de forma geral e a gente vai detalhar mais algumas etapas. Então, nós fazemos, dois tipos de orçamento, que a gente chama de orçamento detalhado, ou orçamento resumido, também chamado de orçamento sintético. No orçamento detalhado, a gente precisa passar pela etapa de elaboração dos projetos, e aí pensando no processo tradicional, no processo no qual a gente não trabalha em BIM, né? A gente faz a elaboração dos projetos e com os projetos e com as especificações técnicas dos projetos, a gente consegue então fazer a quantificação do serviço, uma vez que a gente tem os quantitativos nos projetos e a especificação, ou seja, o tipo de serviço para a gente definir o preço, ele é definido então pelas especificações. E aí com esses serviços quantificados e detalhados, a gente utiliza composições unitárias de serviço, que são composições, a gente vai mostrar um exemplo na sequência, na qual a gente tem o consumo unitário de cada insumo, de cada item que é necessário para executar aquele serviço. A gente aplica, os preços unitários desses insumos e a gente consegue então fechar o custo da obra, que a gente chama de custo de dieta da obra. E a gente também tem que calcular a taxa de custos, chamados custos indiretos, que, incluindo os benefícios e despesas indiretas, e aí a gente chega no preço final da obra. Então, nesse caso aqui, a gente consegue quantificar os serviços, os custos dos serviços, quantificar os insumos que serão necessários para executar o serviço e o custo que eu terei com cada insumo. Quando eu trabalho com orçamento resumido, essa etapa de quantificação do insumo, ela não existe. Então, nós vamos direto para a quantificação dos serviços. E aí a coleta de preço não é preço de insumo, a gente pega o preço do serviço composto, ou seja, a composição do serviço. E aí segue a mesma linha. Então, o orçamento detalhado ele é mais importante para quem vai executar a obra, porque ele precisa ter uma ideia do quanto de mão de obra ele vai gastar, de quanto de material ele vai gastar, e fazer o planejamento da execução toda. E o resumido é mais importante para quem vai contratar, porque ela precisa só da informação de preço no primeiro momento. A gente está mostrando um exemplo aqui de uma composição detalhada, para um orçamento detalhado. Então, nós temos aqui para um serviço de 100 metros quadrados de pintura, todos os itens que serão necessários nessa obra, nesse serviço. Quando a gente trabalha com orçamento sintético, a gente não detalha insumo. Então, nós vamos colocando cada serviço, a unidade dele, a quantidade, o custo unitário do serviço. E a gente tem o custo total, e pode também aplicar o BDI. Bom, quando a gente fala de planejamento de projetos em BIM, nós já falamos isso lá no primeiro curso, nós trabalhamos até 7 dimensões. Então, nós trabalhamos na terceira dimensão, que é aquela modelagem paramétrica. Você não trabalha apenas com vistas em 2 dimensões, você trabalha em 3 dimensões e acrescentando ainda informações em relação aos elementos. Por isso que é paramétrica, você tem uma interação direta na inserção de informações. E aí, a partir dessa modelagem, você pode fazer o planejamento 4D, que é o planejamento da execução, ou seja, todas as etapas de execução, os cronogramas, todo o processo. E com essa organização da forma da execução, e com a modelagem em 3D, a gente consegue fazer também o planejamento de custo, que é a quinta dimensão. Com essas informações em mãos, a gente tem todo o projeto detalhado, a gente pode pensar então na sexta dimensão, que é a sustentabilidade, a garantia, da execução precisa do serviço, de todas as etapas, a eficiência da nossa construção, perante o planejamento que nós fizemos. E também chegar na sétima dimensão, que é para fazer um planejamento de manutenção da construção a longo prazo.
E aí, a partir da manutenção, a gente pode também fazer retomar o ciclo no caso de uma reforma. Bom, então nós vamos falar um pouquinho mais até a quinta dimensão, que é a parte de orçamentação. Então, a gente vai falar aqui um pouco da interação, né, dessas três dimensões. Tá? Bom, então, a partir da modelagem paramétrica, conforme nós fizemos, né, até aqui no curso, pode extrair as informações gerais, né, dos modelos, informações que a gente registrou, e nós mostramos o processo de como registrar as informações. A gente pode quantificar os serviços também. Então, hoje, o próprio, por exemplo, no caso do Revit, ele mostra o processo, né, ele permite você configurar planilhas para levantar esses quantitativos. Existem softwares também que trabalham com essas etapas seguintes aqui e que conseguem gerar plugins para que você para extrair as informações do modelo 3D, né? E assim, eu não conheço tanto esses programas, mas pelas informações que a gente tem. Às vezes eles têm alguns problemas, eles precisam de interação, então nós vamos mostrar um processo aqui de geração mais segura, né? Talvez dê um pouco mais de trabalho, mas é mais seguro. E a gente tem que ter a preocupação que aquele programa que a gente está utilizando para modelagem, se a gente quiser trabalhar em BIM, ele tem que fazer não só modelagem 3D, mas ele tem que gerar um arquivo IFC, que é um arquivo que é fundamental para os programas que trabalham a quarta e a quinta dimensão. Então, tem que ver se a modelagem que nós estamos fazendo, seja de arquitetura, seja de projeto estrutural, se vai gerar o arquivo IFC, isso é fundamental. E mesmo se gerar esse arquivo IFC, tem que ver se ele tem essa característica aqui, que é a interoperabilidade. Né? O que é isso? É o programa permitir que as informações de modelagem possam ser levadas para um outro programa que vai fazer o planejamento 4 e 5D. Então, é muito importante isso, ou seja, que você tenha um programa que permita essa exportação de informações, senão você não vai conseguir. Ou então o programa, você tem que conseguir fazer todo o ciclo, né, dentro do próprio programa. E o Revit dá para fazer boa parte do ciclo, mas não todo o ciclo. A parte de planejamento 4D ela é um pouco mais complicada, a gente utiliza um outro programa. Então, com essas informações aqui, a gente pode detalhar a estrutura analítica do projeto, que é você organizar as etapas do seu serviço. Depois a gente vai mostrar um exemplo de uma estrutura, de uma EAP. Nós podemos também definir as durações, porque a gente tendo os quantitativos e sabendo, né, o consumo unitário de mão de obra, a gente consegue definir, então, as durações de cada serviço, né, calculando as produtividades. A gente também tem que saber qual que é a interdependência desses serviços para que você possa gerar os cronogramas. Né? Então, isso é importante para o planejamento 4D. E precisa da produtividade, né, das equipes, porque sem a produtividade você não define durações. No caso do planejamento 5D, a gente precisa das composições de serviços, né, para que a gente saiba definir, né, os custos, né, e se eu estiver fazendo um orçamento detalhado, conforme já mostrado, eu tenho que saber o consumo de cada insumo e o custo unitário, seja de insumo, se for um planejamento detalhado, o custo unitário da composição do serviço pronto, no caso de um orçamento sintético. E com essas informações aqui, a gente consegue, então, gerar as etapas de construção virtual, que é aquele planejamento que eu falei, aquele cronograma, né, visual, aquele cronograma que você mostra as etapas de forma em três dimensões. A gente pode gerar todos os cronogramas, a gente pode definir também um fluxo de caixa, que é um cronograma físico-financeiro, ou seja, como que vai se dar o desembolso de recurso ao longo do tempo, e gerar também uma curva S, que é você avaliar o impacto de cada serviço, o impacto de cada insumo sobre a obra, para você conseguir fazer uma gestão eficiente da sua execução. Né? Então, essa etapa aqui, hoje nós temos aí o Revit, tem o ArchiCAD que faz muito bem, e tem outros programas, esses dois são são mais conhecidos. No planejamento 5D, tem vários programas que fazem a parte de orçamentação, né? E alguns deles
trabalham com plugin para extrair informações de quantitativos da modelagem tridimensional. E no planejamento 4D nós temos mais utilizado aí, que não faz o cronograma a construção virtual, mas você consegue fazer todas as demais etapas aqui, que é o MS Project, né? E nós temos também o Navis Works, né, que é da própria Autodesk, que faz todas essas etapas aqui, né? Inclusive utilizando e importando informações do MS Project. Então, nosso foco aqui será a geração das quantidades de serviços e a organização desse serviço, a organização da estrutura analítica do projeto para o orçamento 5D. Então, nós vamos mostrar agora essa estrutura, né? Como montar essa estrutura e como organizar essa estrutura e como gerar, como organizar esses serviços. Então, a gente está mostrando aqui, né, a organização, né, como que os serviços foram organizados. Então, um exemplo, né, de estrutura analítica de projeto. Nós classificamos os serviços em etapas e também em subetapas. Então, aqui a gente está colocando a primeira etapa, são serviços técnicos, que são aqueles serviços necessários de regularização, projetos, levantamentos, né? Então, nós temos os serviços iniciais, e aí a gente tem aqui os serviços preliminares, as instalações provisórias, né, as ligações e os trabalhos em terra. Dentro dos serviços preliminares, nós temos aqui as demolições e limpezas, regularizações. Então, colocando aqui por cores, os serviços que a gente consegue fazer no próprio Revit. Então, demolições, a gente consegue fazer o levantamento. A gente tem uma ferramenta lá de definir etapa. Nós mostramos a etapa construída, a etapa executada, então, etapa demolida, tem como fazer isso. A limpeza e regularização também a gente faz o levantamento. Instalações provisórias, eu consigo fazer, por exemplo, colocar um tapume, inclusive lá na template que eu disponibilizei tem uma parede chamada tapume, tá? Construção de barracões de depósito temporários também a gente consegue fazer. Telas de proteção a gente consegue também modelar. Andaimes a gente consegue modelar, existem famílias de andaimes, tá? Ligações provisórias dá para fazer, mas fica a cargo aí de um projeto da etapa de projeto elétrico, né, que dá para se fazer também no próprio Revit, mas utilizando aí um programa, uma template específica para instalações, tá? Locação da obra a gente faz pela área da construção, então é possível fazer também. Placa de obra também é possível modelar, né? Trabalhos em terras também nós mostramos lá que a gente consegue fazer o levantamento, né, de cortes, aterros, né, transporte de material que você faz. Então, você tendo esses quantitativos levantados, você consegue fazer então o levantamento de transporte de material. A parte de escoramento de terreno, drenagem, dá para fazer modelagem, mas tem que se utilizar também projetos específicos, né? Não é a parte de arquitetura, mas a parte de estruturas, a parte de modelagem que dá para fazer no próprio Revit, né? Mas utilizando a template de estrutura. A mesma coisa em relação à superestrutura. Alvenarias e divisões a gente faz todo o levantamento, né? Parte de encunhamento a gente consegue colocar no Revit ou pode fazer também utilizando uma template específica de estruturas. Painéis a gente consegue também. Telhados, nós conseguimos levantar a parte de estrutura, a parte de telhas, né? Então, nós vamos mostrar o processo de levantamento. Cumieiros, nós mostramos calhas, roofs, a gente faz todo esse levantamento no próprio Revit. A parte de impermeabilizações também a gente consegue fazer, fazendo modelagem de uma camada de impermeabilização no próprio telhado. E a mesma acontece em relação à proteção térmica. Em relação a revestimentos, né, de paredes e tetos, a gente consegue também fazer todo o levantamento das camadas, né, a partir do momento que nós modelamos uma parede, nós conseguimos colocar todas as camadas e podemos também fazer uma camada de acabamentos, né, ou então aplicar o acabamento posteriormente com aquela ferramenta de aplicar materiais. Rodapés, nós mostramos também o processo. Forros também. Parte de pavimentação, todas as etapas aqui a gente consegue fazer também, então nós já mostramos esse processo, né? Parte de esquadrias também dá para fazer todo ele no Revit, então nós mostramos também o processo. A parte de serralheria, né, que é a parte de... Então, as etapas, né, essas subetapas aqui, nós já mostramos inclusive como classificar lá no próprio Revit.
A parte de vidros também a gente consegue colocar, né? Se a gente fizer uma modelagem de elementos, a gente consegue. A parte de instalações, né? A parte de instalações hidráulicas, né? A parte de tubulações e conexões, você tem que usar uma tubulação, uma template específica para instalações, né? Então, utilizando ali a parte de sistemas, mas com template específica. Louças e metais, nós mostramos lá que a gente consegue quantificar. Esses demais itens aqui também depende de template específica, né? A gente trabalhar com a parte de sistemas, mas com template específica para isso, não aquela template de arquitetura que nós trabalhamos. Parte de pintura, nós mostramos que a gente consegue fazer toda essa modelagem e chegamos ao final da obra, que é a limpeza da obra, que a gente consegue definir a partir das dimensões da obra, e a parte de paisagismo, painéis também, que a gente consegue modelar sem problema não. E aí a gente vem então para as ligações definitivas, recebimento de obra, que é uma etapa mais de registro, né, de informações, né, que a gente não precisa necessariamente modelar isso, né, que é a parte mais documental e não tem tanta relação com a modelagem tridimensional paramétrica. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.